Será que Deus pode punir uma nação inteira por causa da sua autoridade máxima, como presidentes, reis? E dependendo da situação espiritual desses governantes, será que a nação inteira pode sofrer as consequências do estado espiritual daquela pessoa? Por exemplo, nos estados, será que os estados, cidades, municípios podem sofrer consequência por causa dos seus governantes? Com toda certeza, sim. Não, mas não tem nada a ver. Tem sim. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que por causa de cada governante, da situação espiritual dele diante de Deus, o país sofreu consequência, né? Basta ver lá Davi, quando Davi pecou, você viu o que aconteceu lá com o país, né? E assim por diante. Por exemplo, aqui no nosso país, nós temos aí esse governante aí, que é um corrupto, que nós sabemos, foi condenado. E por que vocês acham que nós estamos sendo assolados por vários tipos de males, principalmente a violência? Porque nós temos um governante que reflete a maldição que está pairando na vida dele. No Rio Grande do Sul, aquele governador do Rio Grande do Sul, vocês viram que aconteceu há pouco tempo atrás, as inundações? Tem nada a ver, tem tudo a ver. Se você não conhece a palavra, é outra história, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que as consequências vêm por causa de autoridades que Deus otorgou para eles e recai sobre nós. Numa casa, a autoridade é o homem. Aí a situação espiritual daquele homem, daquele líder naquela casa, as coisas não andam, não vai para frente. Por quê? Porque ele é a liderança e a bênção de Deus não vem. Porque Deus olha muito as lideranças, né? Por exemplo, uma igreja que é carnal, vai ver o pastor lá, o que ele tolera, o que ele faz. Então, meus amigos, meus irmãos, dependendo da liderança, da autoridade máxima que está em determinada região, ou num estado, ou numa cidade. Por exemplo, eu morei numa cidade aqui do Ceará, em que o seu governante, o seu prefeito, ele não queria saber nada de Deus. E vimos que aquela cidade não ia para frente. Anos e anos aquela cidade não andava para frente. Assim é nos templos, em vários lugares, né? E Deus olha muito isso aí. Aqui no livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 19, olha o que diz aqui. Isso aqui é um exemplo, um dos exemplos bem claro. Tem outros exemplos aqui na palavra de Deus. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acás. Porquanto este foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado. E por essa razão Yahvé o desprezou completamente. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? Então, se você tiver alguma autoridade acima de você, e aquela autoridade, dependendo da vida espiritual dela com Deus, vai vir coisa ruim ou vai vir coisa boa. Nas empresas, observe a empresa que você trabalha, a autoridade em cima de você, seu setor, o setor seu, a empresa em geral. Dá uma olhadinha para você ver. Observa isso, né? Então, eu espero que você aprenda isso, que dependendo da autoridade, a nação inteira é punida. Agora, individualmente, e nós que servimos a Deus, né? Nós também sofremos uma parte da consequência. Mas Deus, de certa forma, vai nos livrando e nos abençoando também. Nem tudo está perdido, né? Individualmente, Deus abençoa. E nós vimos também pessoas que estavam debaixo de liderança, quando o rei pecava, alguma coisa,
E Deus dava livramento com a pessoa, aquela pessoa era serva dele, abençoava, mas sobrava resquício de maldição, sobrava problema, não era totalmente uma coisa que fluía normalmente. Eu espero que você, se você tem uma liderança ou você é um líder, você olhe a tua vida espiritual, porque a tua situação vai refletir nos teus comandados, nos teus subordinados. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.